Meus amados irmãos, muito boa noite e bem-vindo. Já devem-se ter apercebido que estamos num local diferente para transmitir esta mensagem. É verdade, estamos no retiro de Esmoriz, tem sido um tempo maravilhoso, mesmo muito maravilhoso, e a partir daqui nós estamos a transmitir para cada um de vocês. Se estão lembrados, na semana passada nós abordámos o texto de Mateus 3,16. E este texto é central ou essencial para Mateus, porque ela demonstra a capacitação de Jesus pelo Espírito Santo. Mas o texto que nos vai definir essa capacitação encontra-se em Mateus capítulo 12, versículo 28, qual eu vou passar a ler. E está assim escrito: Se, porém, eu expulso demónios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então este será o nosso texto-chave desta noite. Contudo, vamos enquadrá-lo no seu contexto. E para o efeito eu gostava que rapidamente fossem comigo até ao versículo 18. E o versículo 18 é uma citação do livro do profeta Isaías, mais propriamente capítulo 42, versículo 14. É necessário nós fazermos aqui uma pequena chamada de atenção. Se por um lado Israel é chamada do servo, a dado momento neste capítulo, o servo deixa de ser Israel para passar a ser uma pessoa. E pegando nessa passagem, Mateus aplica esta passagem à pessoa de Jesus. Ou seja, o servo que virá, o novo Israel, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então está assim escrito: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito e ele anunciará juízo aos gentios. Juízo ou esperança, porque o termo é semelhante. Então, o que é que isto significa? Significa que Jesus corporiza o Israel com a sua missão. Isto é, de ser luz, ser esperança para os gentios. Por outras palavras, a capacitação pelo Espírito Santo mostra quem Ele é. Quando eu chego a este texto, eu tenho que tomar a noção de que aqui é definido esta capacitação e demonstra quem Ele é. Por outras palavras, há uma interrogação que eu tenho que me colocar e quero colocar também a ti é: qual é a nossa marca? Qual é a nossa marca distintiva? Será o nosso conceito de doutrina? Será a nossa liturgia? As nossas tradições? Ou será a plenitude do Espírito Santo habitando na tua e na minha vida? Aquilo que distinguia Jesus dos demais não era simplesmente um falar diferente, era a plenitude do Espírito Santo na vida dele. E por causa dessa plenitude, coisas extraordinárias aconteciam, mas também um ensino extraordinário. E se vocês lessem um bocadinho antes, vocês vão ver que há um debate sobre o sábado. Saímos do capítulo 11, em que Jesus se apresenta como o verdadeiro descanso. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Depois há um episódio sobre o comer ao sábado, os discípulos apanham espigas para comer, e depois há uma cura no sábado. E Jesus centra a interpretação do sábado como o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Então ele desmonta isto tudo. Tem a perspectiva correta da interpretação do sábado, algo que era essencial. Para além disso, entramos agora nesta área que eu acabei de ler. Ele é o servo a quem Deus ungiu. E essa é a marca distintiva. Por outras palavras, ele é o ungido de Deus, o escolhido de Deus, para anunciar juízo aos gentios, como eu li, ou esperança ou luz aos gentios. Por outras palavras, aquilo que eu preciso de entender é que a Bíblia narra uma história que está inacabada. Há uns tempos atrás meditámos sobre isso num culto de ceia. E se é verdade que há uma história que está acabada,
aquela que narra a morte de Jesus na cruz do Calvário. Ele diz: está consumado. Há, porém, uma outra história que começa com a chamada de Abraão e que vai dizer que nele serão benditas todas as famílias da terra. E isso continua ao longo da Bíblia, até que chegamos ao Novo Testamento e notamos que essa nova descendência, essa verdadeira descendência, é nem mais nem menos do que aqueles que pela fé creram em Jesus Cristo. Então o que é que eu quero dizer com isto? Deus o Pai capacita a Jesus por intermédio do Espírito para que ele dê início a esta história inacabada. O que é que acontece agora com a Igreja? Ela também é capacitada, porque se a história está inacabada, ela precisa de ser concluída. Então o mesmo Espírito que estava em Jesus, ele é colocado na Igreja. E quando tu abres o livro de Atos, tu vês isso a acontecer diante de ti. Mas se estudares a história da Igreja, apesar de todas as falhanças, todos os erros, notas duas coisas. Primeiro, Deus não tem plano B. Segundo lugar, a plenitude do Espírito na vida de cada homem e de cada mulher fez com que a Igreja chegasse até aos dias de hoje. E apesar de todas as barreiras, ela continua viva, pujante, ativa e conquistadora. E eu e tu, como é que nós estamos? Fazemos parte desta Igreja? Ou será que a Igreja que nós pertencemos está vazia desta plenitude? Essa é uma decisão que cabe a mim e a ti, porque afinal de contas, a promessa que já estudámos, que está escrita, que está narrada em Joel, diz: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele quer derramar sobre ti. Mas continuando a nossa meditação desta noite, há aqui, uma batalha, há aqui um conflito entre o Espírito de Deus e Belzebu. A partir do versículo 22, nós vamos ler, ou vão notar, que há aqui um embate entre a pessoa de Jesus e os fariseus. Primeiro de tudo, os fariseus estão convencidos que Jesus não é o representante de Deus. Ele não é o Messias. E eles estão incomodados porque o povo está com uma boa atitude para com Jesus. Olhem o que é que diz o versículo 23. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Ou seja, a multidão estava a começar a crer que Jesus é o Messias esperado. Os fariseus, em reação a isto, tomam uma posição muito séria. E a posição muito séria que eles tomam é arranjar uma explicação para aquilo que Jesus estava a fazer. E neste caso é a expulsão de um demónio. E o que eles vão dizer é que Jesus expulsa os demónios pelo príncipe dos demónios, isto é, Belzebu, nem mais nem menos do que o diabo. Por outras palavras, era evidente que aquilo que estava a acontecer diante deles não podia ser obra de qualquer um, ou um homem qualquer poderia fazer o que Jesus estava a fazer. Como disse Nicodemos, Deus é com ele, na pessoa bendita do Espírito Santo. Como já não há mais argumentos, então eles ligaram Jesus ao diabo, dizendo: isso só acontece para vos atrair a vossa atenção e irem após ele. O que é que eu quero chamar a vossa atenção? É muito simples. Há uma evidência tão forte, tão marcante, tão nítida, que aquele homem chamado Jesus, que veio de Nazaré, ele não é mais um profeta, ele é o único. E a característica que o distingue é que ele era cheio da plenitude do Espírito Santo. Agora reparem algumas coisas que Jesus vai responder. O que Jesus
responde em primeiro lugar o seguinte, no versículo 25, está assim escrito: Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda a cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Primeiro do que tudo, Jesus apresenta-se, ou melhor dito, enuncia uma característica que os profetas do Antigo Testamento também tinham. Jesus conhecia os seus pensamentos. Jesus sabia o que estava por trás daqueles rostos. Jesus sabia o que eles pensavam. E isso é uma característica dos homens do Antigo Testamento chamado profetas. Porquê é que eles tinham essa capacidade? Porque eles eram cheios do Espírito Santo. Só esta característica era suficiente para que os fariseus recuassem nas suas afirmações. Mas em segundo lugar, Jesus vai dizer que não faz sentido o que eles estão a dizer acerca da sua ligação com o diabo. Porque afinal de contas, Jesus não fez um exorcismo, não libertou simplesmente uma pessoa. Jesus tinha vindo a libertar pessoas desde o início do seu ministério. Não é um ou outro tentando atrair as atenções, iludindo as pessoas, mas há uma consistência da operação divina, uma libertação continuada de homens e de mulheres possuídas pelos demónios. Por outro lado, os exorcismos não era coisa nova em Israel. Se vocês estão lembrados, há um episódio marcante e talvez aquilo que nos chama mais atenção na corte de Saul. Lembram-se? Davi foi contratado para que, quando o espírito viesse a atormentar Saul, ele tocasse e esse espírito deixava. Então Davi é conotado com isto. Por isso Jesus vai ligar que os discípulos deles também fazem esse exorcismo. Ora, se eles fazem o que fazem, porque é que eu não faço também? Afinal, isto é dedo de Deus. Quarto aspecto, ainda mais marcante. Jesus não fazia nenhuma arte, não fazia nenhum cerimonial. Jesus simplesmente dava uma ordem e os demónios saíam. E isto não era comum em Israel. Isto sim, era a novidade. Alguém maior, mais forte e mais poderoso chegou. Trouxe um novo reino que invadiu o reino que estava a reinar sobre a terra. Um rei veio trazer um reino maior e mais poderoso. Por fim, ainda no versículo 25, é verdade que Jesus Jesus vai dizer que seu expulso pelo dedo de Deus. O que é que isto significa, o dedo de Deus? É a ação de Deus, isto é, Deus age através de mim. Ora, nós sabemos que Deus age através de homens e de mulheres por intermédio do Espírito Santo. Então é isso que está a dizer. Vamos fechar este primeiro aspecto para extrairmos uma verdade para nós. Como há bocado estava a dizer, o reino chegou. Este é o aspecto importante. Jesus invadiu o reino de Satanás. Deixem-me só lembrar-vos aqui outra coisa. Quando Jesus está a tratar acerca da igreja, ele, no diálogo que tem com Pedro, ele a dado passo vai dizer o seguinte: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aquilo que nós precisamos perceber é que, tal como Jesus chegou e invadiu o território inimigo, e nessa invasão de território inimigo, ele libertou homens e mulheres que estavam possuídas, escravizadas por Satanás. Ele foi lá ao território inimigo e trouxe-as de volta. Também a igreja está no mundo e tem que fazer isso, porque a história está inacabada, de invadir o território inimigo e alcançar estas vidas que estão escravizadas por Satanás. Então esta é a nossa responsabilidade. É por isso que nós fomos capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Volto a dizer, nós não podemos reduzir
a pessoa, a obra e o ministério do Espírito Santo, a momentos que nós temos nos nossos cultos, em que sentimos a sua presença, em que isso nos dá uma alegria, uma felicidade tão grande. Falamos em outras línguas, bendizemos a Deus com dialetos que nós não aprendemos, mas que engrandecemos a Deus e somos tão abençoados. Tudo isso é bom, mas não é só para isso que o Espírito Santo veio à nossa vida. Ele capacitou-nos, tal como capacitou Jesus, para invadir o território inimigo e libertar gente que estava escravizada. Se não, vocês vejam o versículo 29. E é assim que Jesus explica. Porque é que isto está a acontecer? Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. A primeira parte do amarrar ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Esta expressão significa vencê-lo. E a pergunta que temos que fazer é: aonde é que Jesus venceu? E para isso nós temos que voltar ao capítulo 3, que nós lemos, em que Jesus é batizado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo desce sobre ele e depois o Espírito conduz ao deserto para ser tentado. Ele é tentado por Satanás e ele sai vitorioso. O diabo foi vencido. Jesus, capacitado pelo Espírito Santo, venceu Satanás. É isso que ele está aqui a dizer. Foi amarrado e agora Jesus pode libertar homens e mulheres da escravidão a que estavam sujeitos. Este podemos dizer, é o primeiro estágio. E agora repare, seguindo o capítulo 4, um bocadinho mais à frente do capítulo 10, versículo 8, nós não vamos ler, Jesus delegou autoridade aos seus discípulos para que fossem e da mesma forma também libertassem os escravizados. E eles voltaram alegres e felizes, dizendo: até os demónios se nos sujeitam. Jesus venceu. E agora pode-se invadir o reino inimigo. Não há uma luta no sentido que há forças iguais. Há um que é o vencedor. Só que nós temos uma vantagem maior. Jesus não venceu só na tentação. Jesus já venceu na cruz do Calvário. É por isso que no final deste Evangelho, Jesus diz aos discípulos: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, porque eu tenho toda a autoridade e essa autoridade vai ser delegada a vocês. Vocês podem ir por todo o mundo. É nesta autoridade que eu posso invadir o reino inimigo e libertar as vidas que estão escravizadas. Mais uma vez eu quero dizer, a marca distintiva da Igreja do século XXI tem de ser o exercício desta autoridade. Mas ela vem até nós através da plenitude do Espírito Santo. Deixem-me explicar isto de outra forma. Nós sabemos que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ou se quisermos, da forma mais correta é: Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra. Nós sabemos isso, mas eu preciso experimentar isso e esta verdade tornar-se viva dentro de mim. Porque uma coisa é eu saber na minha mente, ter conhecimento. E a parte teológica é importante, é essencial. Esta parte de conhecimento é essencial. Mas a Bíblia não é meramente um livro em que eu posso conhecer, ser informado, ter conhecimento. É verdade que ela me faz isso. Mas por causa do Espírito Santo, eu posso experimentá-la na minha vida. E é isso que eu preciso de experimentar. É esta realidade, é esta dimensão que eu preciso experimentar na minha vida. E tu também. Aquilo que as nossas igrejas precisam não é mais disto ou mais daquilo. Precisam de homens e mulheres cheios
desta plenitude. Experimentar dentro de si estas verdades profundas. Não ser somente letra, informação, ideias, mas ser algo concreto, experienciável, para que isso transforme o nosso viver e possamos nos levantar como exército, comandado por este grande capitão que é Jesus Cristo. Bom, agora sim chegamos ao tema da nossa mensagem. Não te assustes. Não te assustes. Esta não foi só a introdução. É blasfémia contra o Espírito Santo. E para isso temos que ler capítulo 12, versículo 28, mais uma vez, para recordar, só trazer à nossa memória o texto. Desculpem, não é o 12, 28, é um bocadinho mais abaixo, mas já iremos ler. Eu estava a fazer confusão. E no contexto, Jesus vai dizer coisas muito simples desta blasfémia contra o Espírito Santo. É o versículo 31. Por isso vos declaro, todo o pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, mas a blasfémia contra o Espírito não será perdoada. Ok, nós temos aqui uma situação que por vezes nos deixa um bocadinho confusos. Em primeiro lugar, eu preciso perceber e entender o seu contexto, e o contexto refere-se especificamente ao pecado dos fariseus, que estão perto de tornar-se incapazes de arrependimento, porque determinantemente rejeitam qualquer prova da missão divina de Jesus Cristo. Ora, aconteceu a libertação de um homem, e eles não querem reconhecer que Deus estava com Jesus, porque só desta forma é que poderia acontecer o que havia acontecido. Então, se assim é, e eles não querem reconhecer isso, chegam ao ponto de atribuírem isso ao diabo. Então há uma resistência declarada às evidências da ação do Espírito Santo. Se assim é, pode haver perdão para uma vida assim? Naturalmente que não. É verdade que a Bíblia tem tantos textos da Bíblia, tantos textos que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mais à frente, em Romanos vai dizer: onde o pecado abundou, a graça superabundou. O próprio texto diz o seguinte: todo o pecado e blasfémia serão perdoados aos homens, excepto esta. Porquê? Porque declaradamente resistem à ação do Espírito Santo. E se assim é, nada há mais a fazer. Então temos aqui uma explicação. Agora, o que é importante aqui, e o que eu quero salientar quando estamos a chegar ao fim, é que Jesus evidencia uma autoridade tão absoluta, tão evidente, tão declarada, tão concreta, tão nítida, que as pessoas deixam de ter desculpa para não crer na sua pessoa. Isto fez-me pensar, nós como igreja do século XXI, será que deixamos esta pegada não ecológica, não de carbono, mas uma marca indelével desta presença do Espírito Santo na nossa vida? Ou seja, conhecemos como pessoa, sabemos as histórias dos avivamentos, sabemos isto e aquilo e aquele outro, mas será que o nosso impacto é assim tão determinante? Não tem a ver com dizer coisas impactantes ou algo que possa gerar ruptura. Mas mais do que isso, é este senso de que nós estamos no mundo, porque há uma história inacabada e que eu e tu somos chamados para levar essa história um bocadinho mais adiante, até que outra geração venha e pegue onde nós deixamos e a leve mais um bocadinho para a frente,
até que a história seja completa. Então virá o fim, como diz as Sagradas Escrituras. Mas levar esta história por diante implica necessariamente invadir o território inimigo. Invadir o território inimigo porque é lá que estão as vidas que estão escravizadas. Como invadir esse território? Porque não podemos ir pela nossa força. Não podemos ir segundo a nossa capacidade. Não são os meios que nós temos, as músicas que produzimos, a qualidade dos pregadores, no sentido de oratória, de conhecimentos teológicos. Tem que ser tudo isto. E a plenitude do Espírito na nossa vida. E esta responsabilidade não é de alguns, é de todos, porque todos somos igreja. Temos diferentes funções, mas somos membros de um só corpo. Tu és preciso, tu és precisa. Assim como eu sou, temos diferentes funções. É a capacitação do Espírito que atesta a nossa identidade. Quem nós somos. Não é porque temos uma placa na porta da nossa igreja. Não é porque dizemos que somos. Tem que ser esta presença do sobrenatural na nossa vida, capaz de contagiar as vidas que estão à nossa volta. No dizer de Jesus em João, diz que quem tem sede venha a mim e beba, e rios de água viva fluirão do seu interior. Esta presença é contagiante para as pessoas que estão à nossa volta. É essa que tem de ser a nossa identidade. E isso trará algumas coisas. Os nossos púlpitos serão diferentes. Homens e mulheres serão quais profetas, falando da parte de Deus e trazendo Deus a cada homem e cada mulher. A Bíblia ela não muda, mas nós precisamos de profetas para que possam trazer Deus a este tempo, a esta hora e a esta geração. Precisamos também ter cultos cheios do sobrenatural. A presença de Deus ser notória, real, concreta, para que cada pessoa que suba à nossa casa esteja connosco, possa dizer verdadeiramente, Deus esteve neste lugar. Terceiro, precisamos da manifestação deste poder e desta autoridade. Precisamos voltar a ver vidas transformadas por este poder. Homens e mulheres resgatadas, estejam eles onde estiverem, estejam eles nas ruas, nas prisões, estejam eles no melhor extrato social, no melhor emprego que possa existir. Homens e mulheres tocados por este poder, a fim de nascerem de novo e andarem em novidade de vida. Mas precisamos também da manifestação da diversidade de Deus. Precisamos de novos ministérios. E Deus quer levantar isso. Mas não só pessoas que têm capacidades naturais, que são tão importantes, mas acrescentando a essas capacidades naturais, esta capacitação que vem do Espírito Santo, mas também os dons espirituais estarem em atividade na vida da igreja. Mais uma vez quero dizer, é da nossa responsabilidade. Joel e depois Pedro disseram-nos que Deus derramaria nestes últimos dias do seu Espírito sobre toda a carne. Os últimos dias começaram com a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus ao céu. Estamos a viver os últimos dias. Quanto tempo falta? Não sei. Também não é isso que me preocupa. O que me preocupa é fazer a parte que me compete desta grande, bela e sublime história que ainda está inacabada. E que Deus, na sua infinita misericórdia, chamou-me para fazer parte dela. Assim como te fez a ti. Meu desejo nesta noite é que esta história inacabada seja continuada por ti e por mim. E por isso nós vivamos na plenitude do Espírito Santo. Como é que eu posso viver na plenitude do Espírito Santo? Quando eu conscientemente busco esta realidade para a minha vida. Dizendo, Senhor, eu sei que há uma história inacabada.
e que tu contas comigo. Mas eu preciso de ti. Às vezes, tudo o que nós precisamos de dizer a Deus é aquilo que é mais complicado, que é eu não consigo. Certamente te recordas daquela história do jovem que veio ter com Jesus e disse: o que farei para herdar a vida eterna. Jesus apontou algumas coisas que estavam ao alcance dele e ele disse que tem feito. A seguir, Jesus disse para ir e vender tudo quanto tinha e dar aos pobres, e vir e segui-lo, e teriam tesouro nos céus. Gostaria de perguntar se é fácil fazer o que Jesus lhe pediu. Vender tudo, ficar sem nada, na miséria. É fácil? Não, não é. Então a minha pergunta é, o que é que Jesus gostaria que este jovem respondesse? Eu não consigo. E talvez nesta noite, tu e eu precisamos dizer: Senhor, eu não consigo, mas estou aqui, porque eu sei que tu podes tomar a minha vida e usá-la para dar continuidade a esta história que ainda não está acabada. Deus ricamente te abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser.